Chegamos então ao momento de uma parte um pouco mais prática. Vimos a parte teórica da legislação e aprendemos que existe uma diferença entre o contrato e o direito de propriedade. Existe uma diferença entre você adquirir a propriedade através de um negócio jurídico entre vivos, que precisa de um título mais o registro, e outras formas de aquisição de propriedade que independem do registro, porém que o registro é de suma importância para que a pessoa tenha disposição do bem. E tendo esse arcabouço teórico já bem resolvido, chegamos a uma análise prática, ou seja, o que você irá necessitar de ver para analisar se um imóvel ele está enrolado, como se diz normalmente, ou então se ele está totalmente legalizado, ou seja, que aquele proprietário, aquela pessoa que se diz proprietário, realmente é proprietário do bem. Pois bem, a análise ela começa pedindo-se uma certidão no cartório de registro de imóveis competente. É a certidão chamada Certidão de Ônus Reais no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, se chama Ônus Reais porque todas as eventuais prenotações que apareçam no título, ou seja, todos os títulos que derem entrada para modificar de alguma forma o teor daquele assentamento, elas irão aparecer ao pé da certidão. E no estado do Rio de Janeiro, a exemplo de outros estados, existe a certidão de inteiro teor, que não aparece as prenotações que eventualmente existam. Desta maneira, pede-se uma certidão. E é importante pedir uma certidão do bem e que existe uma certidão atualizada. Muitas vezes, corretores de imóveis usam certidões de diversos anos atrás, simplesmente para não ter que ficar tirando uma certidão a todo momento, gastando dinheiro pedindo certidões novas. No entanto, em que se pese esse teor econômico dessa prática, ocorre que com isso existe uma insegurança jurídica, porque aquela pessoa que está comprando não tem certeza se aquela situação jurídica do imóvel, naquele momento, é exatamente a situação jurídica do imóvel atualmente. Desta maneira, recomenda-se a primeira coisa pedir uma certidão que comprove ônus e que tenha, obviamente, as prenotações e eventuais prenotações. Pede-se a certidão no cartório de registro de imóveis competente. E o cartório de registro de imóveis irá dar uma certidão a depender de como esteja assentado, como esteja registrado o imóvel. A parte interessada, então, em comprar o imóvel deverá pedir uma certidão atualizada do imóvel no cartório de registro de imóveis competente. E a certidão que ela irá pedir será expedida de duas formas. Ou ela será expedida com um resumo do ato, que está transcrito, no caso dos imóveis que não tiveram transação desde 1º de janeiro de 1976, quando entrou em vigor a Lei 6.015 de 73. E, acreditem, existem diversos imóveis que não tiveram nenhum tipo de transação desde essa época. Então, a parte terá uma certidão em relatório, que irá relatar quais são as transcrições que possui o imóvel. De outra maneira, se o imóvel ele já foi transacionado pelo menos uma vez, desde 1º de janeiro de 76 até agora, a certidão que será entregue será uma certidão da matrícula do bem. Uma certidão que é a mais comum das pessoas verem, que é a certidão que vem diversos retângulos, escrito AV, número tal da V, M, número da matrícula, nome do ato, isso tudo negrito, e depois um resumo do que está registrado no cartório, um extrato do que o que foi registrado no cartório. Esse tipo de informação, então, ele será dado através de certidão. Se a certidão ela é de matrícula, mais comum, ela irá ter diversas partes integrantes, como, por exemplo, o endereço do imóvel. Seja o endereço do imóvel, ele pode ter tanto, por exemplo, rua tal, logradouro tal, número tal, como também poderá ter endereço da forma de lote, quadra
e PAL, que é o Projeto Aprovado de Loteamento. Em vários municípios, esse nome PAL existe algum tipo de variação. Enfim, então o endereço que a parte tem do imóvel para o registro de imóveis não é necessariamente aquele endereço que existe na prefeitura. Por quê? Porque muitas vezes o imóvel ele é oriundo, por exemplo, de um loteamento e ninguém foi até o cartório de registro de imóveis averbar o nome da rua e averbar a numeração na prefeitura desde que foi instituído o loteamento. Então, existe esse erro bastante comum das partes que pedem a certidão simplesmente por rua tal, número tal, enquanto deveriam pedir lote, quadra e o PAL. Caso a pessoa não saiba qual é o PAL, recomendo-se ir até a prefeitura procurar quais são os projetos aprovados de loteamento que existem naquela área. A matrícula, então, irá revelar diversas coisas. Irá revelar metragem do imóvel, confrontantes do imóvel, irá revelar também o título aquisitivo anterior à abertura da matrícula e, além disso, pelo encadeamento da matrícula, pela leitura do encadeamento de compras e vendas que ocorreram em mudanças de propriedade, se tem uma ideia de quais são os direitos que existem sobre aquele imóvel, constituídos sobre aquele imóvel. Então imaginem, um ato R1 da matrícula tal é uma compra e venda daquele imóvel. Se existe um R2 da mesma matrícula daquela pessoa que adquiriu no R1 já vendendo para um terceiro, o proprietário será este último da cadeia dominial. Desta maneira, existe todo um encadeamento lógico que é visto na matrícula. E é sempre bom ver também os direitos que eventualmente já estão cancelados na matrícula. Ou seja, imaginem, existe um registro de uma hipoteca no R3 da matrícula, porém existe uma averbação logo em seguida cancelando essa hipoteca. Então deve-se considerar que esse imóvel ele já está livre deste ônus. Portanto, recomenda-se uma leitura precisa da matrícula do imóvel e matrículas maiores, recomenda-se que se faça uma leitura, por vezes, simplesmente anotando-se os direitos que ainda estão vigentes e quais já foram cancelados. E, ao fim da certidão de matrícula do imóvel, caso seja de uma certidão que tenha os ônus reais, ou seja, que fale quais são as prenotações pendentes, essa irão aparecer as prenotações eventualmente pendentes no imóvel. Então, imaginem, existe lá um R3, compra e venda, o seu João está comprando o imóvel daquela matrícula. Porém, no pé da certidão está escrito que deu entrada para exame e buscas na data tal, prenotado sobre o número tal, escritura de compra e venda. Ou seja, percebe-se que aquele imóvel, muito embora ainda esteja em nome do seu João, que ele já fez uma escritura de compra e venda, e essa escritura de compra e venda até mesmo já deu entrada no cartório para registro. Com isso, seria uma situação, por exemplo, bastante periclitante, uma pessoa comprar esse imóvel ou fazer uma promessa, uma escritura chamada definitiva de compra e venda, uma vez que, a princípio, percebe-se que já tem outras escrituras, outros negócios jurídicos que irão adentrar a matrícula do imóvel caso não exista nenhuma exigência ou caso existam exigências e essas sejam cumpridas pelo apresentante. Pois bem, então a primeira providência é saber a matrícula do imóvel ou a transcrição dele e pedir uma certidão competente do imóvel.